Quero agradecer primeiramente aos irmãos, né, pela confiança, ao pastor Gladys pela confiança novamente, e a todos os pastores que se propuseram estar aqui essa noite. Eu me sinto um tanto até quanto envergonhado em falar para pastores com tanta experiência, com tanto conhecimento da mensagem, tanto conhecimento técnico da mensagem como revelação da mensagem. Então eu fico muito feliz e ao mesmo tempo meu coração fica muito acelerado em estar falando para homens de um gabarito tão alto, vamos dizer assim. Como diz o profeta, aquela mulher ela tinha o mesmo quilate do profeta Elias, né? E eu quero crer que nós temos o mesmo quilate do profeta Elias também. O profeta Elias dessa era. E estar falando para homens igual a vocês, para mim, primeiramente é uma honra, é um prazer. Né? Então, a ideia principal que eu tenho trazido para a igreja, o conceito principal que eu tenho trazido para a igreja, primeiramente é a questão, como eu já comentei na semana passada, e a gente tem muitos tópicos que a gente podia estar falando e comentando, é a questão da família, a questão do homem em si, né, da hombridade, da masculinidade em si, e como isso tem afetado a igreja. Porque quando o homem ele não tem o seu propósito definido, quando esse homem ele não tem uma liderança definida, esse comportamento masculino distorcido, ele vai ponderar em muitas situações, casos e situações que poderiam ser resolvidas de uma forma muito simples. Então, quando eu trago essa questão do potencial feminino para a maldade, né, ou potencial demoníaco, eu não quero dizer que a mulher é um demônio, primeiramente, né? Quero dizer que existe um potencial nela, como existe um potencial no homem também. Mas a grande diferença é que o homem ele expressa esse potencial que existe no homem visivelmente é percebido, é muito claro essa percepção. Por quê? Porque o homem, ele, pelo fato de ele ter a força física, ele expressa essa maldade através da agressão. Então, a agressão é a revelação do potencial masculino da maldade para a maldade. Já a mulher, isso está muito oculto. Então, quando eu comento com algumas pessoas, principalmente alguns denominacionais, eu falo do potencial feminino, eles dizem, não, mas o homem também tem o potencial masculino, tem potencial demoníaco desde a queda. Assim é verdade. Então, fale-me sobre onde está escondido o potencial da mulher. Então, é essa vertente que eu quero trazer para os irmãos, essa vertente, vamos dizer assim, teológica, para a gente entender esse potencial, onde está esse potencial, para que a gente possa compreender com quem nós estamos lidando. Na semana passada eu falei sobre a questão da hombridade e é muito claro que o homem, quando ele tem a sua natureza distorcida, ele vai trazer à sua volta uma destruição. Quando o homem ele não está oficialmente ligado a Cristo, quando ele não tem o seu caráter formado em Cristo, ele vai trazer destruição. Então, quando a gente ouve o profeta dizer que cada morte que existe hoje foi trazido por causa da mulher, é uma verdade absoluta, né? Não existe como questionar isso. Só que a gente olha para isso e a gente não consegue muitas vezes descrever essa morte que existe através dessa maldade feminina, né? Então, no livro de Provérbios, no capítulo, deixa eu pegar aqui, no capítulo 12, diz assim, ó, a mulher exemplar é a coroa do seu marido,
mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Então nós começamos a entender que uma mulher não amada e liderada se torna um demônio. Então, vamos tentar entender. Eu comentei nas semanas anteriores, a gente conversou alguma coisa sobre a síndrome de Édipo, né? Que é quando existe um desejo pela mãe ou um desejo pelo pai. O filho tem esse desejo literalmente sexual, só que está oculto, está guardado dentro. Isso a gente vai testemunhar com Freud, com Carl Jung, e a gente vai ver isso muito forte dentro da psicanálise. Esse conceito da síndrome de Édipo, né? Então, dentro disso, a gente começa a trazer uma ideia muito forte sobre esse conceito da maldade feminina. E aonde está oculto, onde está escondida essa maldade feminina, que é o que nós vamos tratar essa noite aqui. Então, onde está essa maldade? Eu quero trazer alguns pontos aqui sobre essa questão da maldade feminina dentro de alguns arquétipos bíblicos que nós vamos trazer aqui. Por exemplo, Jezabel, Eva, Dalila e Herodias. Então, elas mostram na Bíblia o potencial vingativo da mulher. Então, onde está o oculto, essa maldade, esse demônio expressado através da mulher? Nós vamos perceber, foi feita uma pesquisa aqui no Brasil, por alguns neurocientistas, para eles entenderem o comportamento e maldade da mulher, da criança. Eu vou indicar, né, 2 livros para vocês. Eu tive que anotar porque é muita coisa, então eu tive que anotar. O primeiro deles é o livro Por que Gênero Importa. São livros seculares, mas eles vão tratar de forma muito clara, com evidências, com dados sobre o potencial de maldade da mulher. E o outro é Garota Exemplar. Também é um livro, nossa, forte demais quando se trata desse assunto. Então, o que acontece? Quando foi feito esse teste escolar, o que acontecia? Os meninos, quando eles tinham algum problema, eles tratavam diretamente através da violência. Então, os meninos, eles iam lá e se resolviam no tapa e estava tudo resolvido. No outro dia, eles continuavam amigos iguais. Não mudava em nada. Só que as meninas não. A menina, ela tratava, quando ela tinha algum problema com outras meninas, elas tratavam esse problema em trazer uma degradação no campo moral e no campo psicológico. Como que isso acontecia no campo psicológico? Primeiro, ela tentava desmoralizar as outras meninas, e vocês, quem trabalha em empresa grande, né, que tem muitas mulheres, vocês vão perceber que existe picuinhas muito fortes entre mulheres, muito fortes. E entre homens já é um pouco desacelerado isso, né? Por quê? Porque a mulher, como ela não tem a força, ela produziu essa defesa no quê? Em tentar esconder essa maldade através da subversividade do seu poder. Então, ela torna subversivo o poder dela para poder tornar aquilo válido. Deixa eu explicar. Por exemplo, uma mulher, você não vai ver uma mulher partindo para agressão diretamente com um homem. Mas é muito nítido ver isso, principalmente na Idade Média, as mulheres envenenando seus maridos. Então, um homem, ele vai lá e mata.
o homem ele vai lá e agride. E a mulher ela vai lá e começa a trazer uma ideia de assassinato e ocultação. Então, a mulher ela tem esse poder vingativo dentro dela. Então, como que a mulher ela se tornou dessa forma? Por que a mulher se tornou dessa forma? Desde a queda, a mulher ela não ganhou a força como o homem. Por quê? Quando em Gênesis Deus disse para o homem que ele cuidasse e lavrasse a terra. Então Deus capacitou o homem de força física. Para quê? Para ele ser o provedor e protetor. Então a mulher ela não recebeu essa capacidade física do homem, essa resistência física do homem. Mas ela tem um poder extraordinário de manipulação. Então, quando eu trago esse conceito para os irmãos, eu fico muito preocupado, porque dentro da mensagem, não a mensagem do profeta, tá? Eu digo dentro da mensagem igreja, das igrejas da mensagem, existe um machismo muito forte. E os homens tentam subjugar muito forte as mulheres, né? Então traz uma força, uma pressão muito grande sobre elas, e as mulheres elas não se sentem amadas. Então a mulher que não é amada, mas é liderada, ela se torna um demônio. Por quê? Porque ela não se sente amada, então ela não tem o poder, ela não tem o controle, ela é liderada, ela vai tentar liderar através da manipulação e da subversão. Então, vamos perceber que, por exemplo, Jezabel, lá em 1 Reis, capítulo 20, nós vamos ver o texto lá, quando Jeú tenta conversar com o filho de Jezabel, e aí o filho de Jezabel ele faz um questionamento, né? Ele pergunta assim, vamos ter essa conversa, é uma conversa de paz ou uma conversa de guerra? E ele diz assim, como poderemos ter paz enquanto sua mãe viver? Então, olha o potencial que essa mulher tinha de causar discórdia e confusão. E nós vamos ver ao mesmo tempo que esse... qual o nome dele, gente? Acabe? O marido de Jezabel? Acabe. Ele simplesmente se oculta. Nós vamos ver em uma outra passagem em 2 Reis, quando aqueles reis vêm para cima dele, ele diz assim, nós queremos o teu ouro, as tuas mulheres, nós queremos a tua riqueza e tal, e tal, e tal. E ele diz assim, seja feito segundo a tua vontade. E aí aqueles líderes, os anciões dizem, não, você está doido, rapaz? Vamos para a guerra, vamos fazer guerra. E ele diz assim, mas quem irá para a guerra? Ele diz, você. Por quê? Porque ele não tinha uma liderança. Então, o potencial demoníaco da mulher é porque, normalmente, o homem se torna passivo, e ele não consegue trazer uma liderança cristã para essa mulher. Porque ele não consegue amar ela. Nós tratamos na semana passada sobre o amor que o homem tem que ter pela mulher, como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Então, como que o homem ama a sua esposa? Da mesma forma que ele consegue amar Cristo. Se ele tem condições de morrer por sua esposa, ele tem condições de morrer pelo Evangelho. Se ele tem condições de morrer pelo Evangelho, ele tem condições de morrer por sua esposa. E é muito... O pastor Gladys, ele gosta da brincadeirinha que a gente faz, mas o pastor Gladys é testemunha, e o pastor Márcio também, de que a grande maioria esmagadora, ela não tem o conceito verdadeiro de amor com a sua esposa. Então, isso traz uma disfunção dentro dos seus papéis, como mulher e como homem.
Então, a mulher disfuncional, ela vai trazer esse potencial demoníaco para dentro da sociedade, para dentro da igreja. Por que eu falo da sociedade? Porque a igreja, enquanto ela não tiver poder e capacidade para acessar a sociedade, influenciar a sociedade vai influenciar a igreja. Enquanto a igreja ela não se torna um espelho aonde possa refletir Cristo, ela vai olhar para outro espelho que vai refletir o mundo. Então a sociedade está olhando para a igreja e não está vendo Cristo, ela vai olhar para outro lugar. E o outro lugar são as obras de Satanás, são obras, o potencial demoníaco em cada pessoa. Então, nós vamos começar a entender que o potencial vingativo, manipulador e diabólico de uma mulher que não possui um homem que a ame ao ponto de liderá-la, a força moral que Deus concedeu ao homem deve ser usada no desequilíbrio emocional que a mulher enfrenta sutilmente. Não sei se vocês conseguiram pegar. Todo ponto, toda vez que o homem não consegue amar a sua esposa e liderar ela, a força moral que Deus concedeu ao homem, poder moral que Deus concedeu ao homem, vai ser usado no desequilíbrio emocional da mulher. Por quê? Porque a mulher existe um desequilíbrio emocional. Vou provar isso para vocês. Por exemplo, quando no divórcio, a grande maioria, quando hoje existe uma estatística muito grande no Brasil, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, e os Estados Unidos sofrem muito com isso. O homem, quando ele se divorcia, ele perde basicamente todo o bem, porque o sistema judiciário brasileiro, e o Brasil está caminhando exatamente para a condição dos Estados Unidos quanto relação a isso, que a mulher ela é uma vítima, enquanto o homem ele é um agressor compulsivo. Então, o sistema judiciário entende que a mulher ela deve ser absolvida da sua maldade. Então a mulher vai lá e diz assim: olha, eu estou me divorciando porque o meu marido ele tentou ou ele abusou da minha filha, do meu filho, ou abusava de mim e tal, e tal, e tal. E a mulher não precisa ter provas. Ela não precisa ter provas. Uma advogada lá do Distrito Federal, ela fez um comentário esses dias agora. Ela disse que eles estavam tendo um caso lá em Brasília que a mãe acusou o pai, né, o marido, de ter abusado da filha. Então ela recebeu a guarda da criança. Ela recebendo a guarda da criança, a pensão dela, então ela receberia uma pensão. E a menina queria ir depor, dizendo que era mentira, que ela nunca tinha sido abusada, que o pai nunca tinha tocado nela. E a mãe não deixava. Então eles estavam entrando na justiça para ouvir o depoimento da criança. Então, por que a mulher tem esse potencial? Por que ela faz isso? Né? Essa é a questão. Porque, assim, nós vamos falar do potencial masculino, nós vamos ver o machismo de uma forma escancarada, o machismo de forma tomando forma. E eu entendo que o machismo, ele que o feminismo é uma resposta ao machismo. Se hoje a gente veja o feminismo tomando conta, nós temos que entender que houve um culpado. E esse culpado, na verdade, foi o machismo que, ao invés de proteger a mulher, ao invés de amar a mulher, o que ele fez? Ele subjugou a mulher de uma forma discrepante. Então, quando eu coloco isso, eu coloco para que a igreja possa entender
que existe uma disfunção na mulher, uma disfunção principalmente hormonal, aonde esse ódio, essa raiva oculta, essa raiva que não é expressada muitas vezes porque tem medo, por causa da igreja, por causa disso, por causa daquilo, na verdade é uma resposta, isso é uma resposta ao homem omisso. Então, quando o homem ele se torna omisso exatamente por causa da... quando ele se torna omisso, ele torna essa mulher disfuncional. Por quê? Porque o que o homem deveria estar fazendo era exatamente tendo essa harmonia com essa mulher, com a mulher, de proteger, de guardar e de prover para ela. Então, as 3 funções principais do marido, que é proteção, provisão e direção, é omitida da mulher. Então, a mulher, como a mulher traz o seu arquétipo da igreja, e a igreja da mulher, e o profeta nos diz que a igreja é como uma ovelha que precisa do pastor, precisa da liderança. O meu maior problema, irmãos, é fazer entender que cada irmão, cada membro da congregação, ele tem um pastor. Só que cada homem casado, que tem filhos, que tem uma família constituída dentro daquela igreja, ele é o pastor daquela igreja. Então é muito difícil trazer esse conceito para dentro do lar, de que o homem dentro daquela casa tem algumas funções que ele precisa exercer, como ele trazendo a representação do próprio Deus, ele sendo sacerdote, ele sendo profeta, ele sendo pastor. Então, enquanto nós não compreender que o homem em si traz essa função dentro do lar, essas 4 características dentro do lar, porque quem é que vai chamar a Deus para dentro da casa, senão o homem? Quem é que vai trazer a revelação para dentro de casa, senão o homem? Olha o que a Bíblia diz. A mulher, quando tiver alguma dúvida, ela pergunta o quê? Em casa, o seu marido. Então, o marido em casa é o seu pastor. O marido em casa é o pastor daquelas crianças. Então, o marido disfuncional traz esse potencial demoníaco da mulher vir à tona. Esse potencial demoníaco da mulher, ele é manifestado exatamente porque nós temos uma igreja disfuncional. Nós estamos querendo encher a igreja de pessoas, quando na verdade a gente deveria estar cuidando de encher a igreja de famílias, e famílias funcionais. Então, deixa eu continuar a minha ideia aqui. O homem disfuncional, ele cria um problema, e ele se omite em resolver o problema. Lembra que eu falei de Acabe? Mas quem é que vai para a guerra? Então, Acabe, é tu que vai para a guerra. Tu criou o problema, tu resolve. Você está entendendo? Então, quando você tem um Acabe dentro de casa, você revela uma Jezabel. E aí a Jezabel tem que tomar conta. E às vezes aquela mulher é uma mulher de Deus, e ela consegue, durante um tempo, manter aquele lar ali, mesmo com aquele homem disfuncional e tal. Mas só que ela não tem resistência, porque o ofício sacerdotal é do homem. Você entende? Agora nós quero trazer um dado para vocês, que aqui no Brasil, a criminologia, né? A criminologia, ela trata a questão da mulher de forma muito, muito passiva.
Então, quando o homem está se divorciando, aquele assunto que eu estava falando lá atrás, quando ela está se divorciando, a criminologia ela entende que a mulher ela não tem a capacidade em si de cometer o mal. Vocês sabiam disso ou não? Ela não tem a capacidade. Que o que acontece? Ou é uma disfunção hormonal, inclusive, uma mulher que está na TPM, se ela comete algum crime, a sua sentença é diminuída. E se o juiz ou a juíza entende que ela cometeu um crime, mas durante muito tempo ela foi pressionada, ela foi sufocada ou oprimida, também é diminuído o crime. Mas para o homem não existe isso, porque se entende que o homem, por natureza, ele é mau, por natureza ele é opressor. Por isso que vem o feminismo dizendo que todo homem é potencialmente um estuprador. Todo homem é potencialmente um estuprador? Claro que não. Mas elas colocam tudo isso dentro da mesma gaiola, que todo homem é um estuprador, em potencial. Então, por que elas colocam isso? Porque os dados de agressão a mulheres aparentemente são maiores do que os dos homens. Só que a grande verdade é que a mulher ela agride o homem de forma psicológica, de forma manipulativa. Então, até 2005, até o ano de 2005, acreditava-se que o homem traía mais do que a mulher. Quando uma psicóloga, ela disse que não. Que dentro do consultório dela, quando ela tratava de relacionamento familiar, ela era uma psicóloga, uma terapeuta familiar, ela disse que o número de adultérios, de traições, eram extremamente maiores os das mulheres. Por quê? Porque o homem, ele faz e todo mundo sabe. A mulher, ela consegue fazer, ela oculta. Quando é descoberta, ela usa a manipulação, ela usa o sentimentalismo para colocar aquela situação contra outra pessoa, contra alguém, e a culpa não é dela. Então você olha, não, mas ela não fez nada. Não, ela fez. Ela está usando de manipulação. Então nós vamos ver que Herodias, ela usa dessa manipulação, dessa sedução, desse poder sedutor. Ela vai lá, ela dança, tal, e mostra as suas silhuetas, né, o seu corpo, tal. Quando está todo mundo embriagado com a sua sedução, tal, o que quer? Isso é a cabeça de irmão. E a gente acha que isso não acontece. Não acontece mais, mas acontece de forma gigantesca dentro das igrejas. Eu não vou nem falar da sociedade em si, mas dentro das igrejas. Então, a minha atenção, quando eu falei para o pastor Glácio aqui, que as mulheres deveriam assistir isso, deveriam entender isso, é para que elas entendam que elas estão fazendo isso, que elas fazem isso, só que de forma sutil. Elas nem percebem isso, porque foi o poder que elas conquistaram. O homem conquistou a força do braço e a mulher conquistou a força da manipulação, da sedução. Então, por isso que quando você ouve alguém dizer, ó, o diabo tu resiste, mas a mulher tu sai correndo, por quê? Porque é verdade. Agora, saiu agora, no final do ano passado, né, existe uma tese que está sendo criada dentro do judiciário da síndrome da mulher de Potifar. Por quê? Por causa do grande número de pessoas, de mulheres que estão acusando homens de assédio, de estupro, e quando na verdade não é verdade. Então existe já essa ideia dentro do próprio judiciário.
nós vimos no final de 2019, né? Quando aquele jogador, o Neymar, ele foi abusado por aquela menina lá, tal, ele tentou me abusar e tal, e depois, o que aconteceu? Era tudo mentira, né? Mas todo mundo caiu de pau em cima do rapaz lá e tal e tal. Irmãos, eu sou do tipo que, assim, ó, se a pessoa cometeu um ato desse, sinceramente, sem assim, ó, não estou preocupado com o que os pastores vão pensar sobre isso ou não. É a minha opinião. Eu quero que o cara se lasque de verdade. De verdade, assim, eu quero que o cara se lasque. Abusador, estuprador, tanto de mulheres quanto de criança. De criança mesmo, Deus tem que converter meu coração, mas eu quero que se lasque de verdade. Porque é inadmissível. Só que a maldade do homem está escancarado nisso. Nós vemos isso diariamente. Entendeu? Só que a mulher a gente não percebe. Eu estava lendo um fórum online esses tempos agora, de uma mulher fazendo uma denúncia, que a vizinha dela tinha abusado sexualmente de um menino, do filho dela. O filho dela tem 9 anos. E aí, ela começou a perceber uma certa comportamento estranho do menino, conversou e descobriu. Ela pegou, manipulou toda a situação para ela filmar a situação. Ela filmou a situação da mulher, com o menino dela, com um amigo do menino que tinha 12 anos, de outro menino, com uma menina. E sabe o que aconteceu? Nada. Porque só é entendido como estupro, como abuso, quando há violação ou penetração. E como eles que fizeram a penetração, não deu em nada. Isso ocorreu agora em Minas Gerais. Não faz muito tempo, acho que não tem 2 anos. Então, aonde está esse potencial? Você acha que não vai causar um problema naquela criança? É claro que vai. Ele iniciou a vida sexual muito cedo. Aquele menino ali, provavelmente, o que vai acontecer com ele? Ele vai se tornar um homem sexualmente ativo muito cedo e provavelmente, quando ele se torna adulto, ele se torna uma pessoa vazia. Então ele vai estar sempre procurando ter relações sexuais com várias mulheres. Mas por que não existe nada contra as mulheres? Porque entende-se que a mulher ela não tem o potencial de cometer a maldade, o mal em si. Então, o homem não esconde quem é. A mulher é especialista em ocultação. Raramente se descobre a traição da mulher, por exemplo. Você está entendendo? Então, é muito fácil descobrir uma traição de um homem, mas não se descobre a traição de uma mulher. Por quê? Porque ela ela se desenvolveu ao longo do tempo em manipular e em ocultar. Então ela traz esse potencial de ocultação e de sedução. Nós vamos ver isso lá com Jacó e Esaú, né? A manipulação da mãe que faz isso e tal, e vai lá. Olha o problema que ela estava causando ali. Olha o problema que estava causando. Só que a gente olha e diz, não, a gente sempre deixa passar desapercebido. E quando a gente veja que se a mulher tivesse recebido a mesma força do homem, vocês veriam o que as filhas de Eva iam fazer. Se o homem ele comete essas maldades e guerra e tal, se ela tivesse a força física do homem, vocês iam ver o que ia acontecer. Então, não o assunto não é, olha, temos que tomar cuidado com a mulher. Não é isso.
Ou não é só isso. Temos que tomar cuidado como o meu comportamento está afetando minha mulher. Essa é a ideia. Como que eu, como homem, provedor, líder, porque nós somos, irmãos, a turma da cruz, nós somos o pessoal da cruz, o pessoal da redenção. Então, se a mulher, ela entende, então a mulher precisa ser liderada, a mulher precisa ser liderada. Mas liderada como? Quando ela vem para a cruz e o homem vem para a cruz. Quando os dois eles estão rendidos na cruz, então eles se tornam potencialmente Deus. Não mais potencialmente uma situação de demônio, potencialmente demoníaco. Mas agora eles vão trazer o potencial de Deus. Porque quando eu digo que a mulher tem a maldade potencial demoníaca da mulher, eu não estou dizendo que ela é um demônio, eu estou dizendo que ela tem um poder de manifestar as obras de um demônio, muito mais que um homem. Porque o que ela faz é oculto, é em segredo, é de manipulação. O homem é visível, ele é escancarado, ele faz e acontece. Você está entendendo? Você teve um problema com o seu vizinho, você vai lá e bate no portão dele e resolve. Se saiu no tapa, saiu, se não saiu, amém, mas foi lá e resolveu. Você entende? Só que a mulher não. Ela traz uma manipulação, ela comenta com a vizinha, comenta com a outra, faz isso, faz aquilo. Começa a destruir a moral, começa a destruir a influência, começa a destruir, e ela vai destruindo. E quando você vê, ao mesmo tempo, quando nós temos homens com esse potencial demoníaco aflorado, nós vamos ver homens abusadores, pastores abusadores, líderes abusadores. Então você olha, pastores, homens, líderes, né, abusadores, o que temos que enxergar? É o potencial da semente da serpente que está ali. E às vezes a gente vai direto no homem em si, em vez de tentar tratar a causa, não o efeito. Não, o que é a causa? Porque a causa é isso aqui, ó. Esse homem, ele é por si só, ele é como que eu vou dizer, ele tem a sua... Como que eu posso falar de uma forma não ofensiva isso? A maldade dele é sutil também. Por quê? Porque ele tem muito feminino dentro dele, vamos dizer assim. O homem que ele é abusador, vamos entender. Um homem abusador tem histórico de tentativa de abuso sexual, são homens mal resolvidos, são homens que tiveram problemas sérios lá atrás, principalmente de aceitação, principalmente de autoestima e a questão de identidade. Então, quando você veja um homem que ele tem aquele histórico de abuso, de abusador, vício pornográfico, ele não consegue se conter. A primeira coisa que nós temos que tratar como pastores, como líderes, como pais, é tratar a identidade desse cidadão. Porque todo homem que ele não tem a sua identidade resolvida, quem ele é de verdade, ele vai ter esses problemas. Ele vai ter esses problemas. Quando a mulher ela não descobre qual a sua identidade, ela vai manifestar problemas semelhantes. Só que da forma oculta feminina. Ela vai trabalhar a manipulação, a sedução. Então, o homem tem a força, o homem tem a provisão, o homem tem tudo tal. Só que a mulher tem o prêmio. E aí o homem ele se torna escravo do prêmio da mulher, que é o sexo.
Então, quando o homem ele é um escravo do sexo, do que a mulher tem para ele perdeu sua identidade. Ele não conseguiu se render a Cristo. Estão conseguindo captar que a questão do potencial demoníaco da mulher, ela é maior, potencialmente ela é maior, só que a grande causa disso, que eu quero bater de frente, é porque a gente passou a vida inteira falando da mulher, que a mulher caiu, que a mulher cedeu, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo. Mas aonde estava o homem? Aonde estava Adão? A gente tem que se perguntar onde estava Adão. Ele não deveria estar cuidando da mulher dele? Por quê? Porque muitas vezes a gente se cai demais na obra, no serviço. E quando a gente cai demais no serviço, a gente esquece o propósito. O meu propósito pode ser pastor. O meu propósito pode ser pastor. Mas o serviço pastoral nunca pode exceder o ministério pastoral. Qual é o serviço? É atender, é cuidar, não sei o que e tal, fazer visita à igreja, visitar, viajar, tal. Tudo isso é serviço. Mas o ministério pastoral começa dentro de casa, começa com a família. Até porque quem não consegue governar bem o seu lar não pode ser o pastor. Então, conseguindo acompanhar o meu raciocínio, e às vezes eu tenho medo de fazer confusão. Então, quem expõe mais, e agora vocês vão falta 15 minutos, né, tipo 1 hora, vocês vão perceber, vocês que são pastores há mais tempo que eu, vocês que atendem gabinete, vocês que estão ali, vocês vão perceber algo. O homem, eu não estou defendendo o homem aqui, eu não defendo machismo de forma nenhuma. Eu entendo que o machismo é o outro lado da mesma moeda do feminismo. Ele é tão diabólico e tão mal quanto o feminismo. Então, assim, o homem, ele tem mais facilidade de ser transformado do que a mulher. Vocês já perceberam isso dentro da igreja? Que o homem ele tem essa facilidade de ser transformado mais do que a mulher? Não, mas a irmã veio para a igreja, ela botou saia, agora ela não usa mais maquiagem. Você já parou para perceber se isso não é manipulação? Irmãos, eu tive um caso aqui, né, extraordinário. A irmã chorava de soluçar, porque isso, porque eu nunca fiz isso, porque não sei o que e tal. Eu disse, não, vamos lutar, vamos batalhar, não sei o que e tal. Mano, eu fui descobrir depois que a mulher era um demônio dentro de casa. E aí o homem, como ele tinha essa irmã congrega comigo até hoje, o esposo dela não congrega mais. Ele não congrega mais, não, ele nunca congregou. Quando eu assumi, ele já não estava mais na igreja. Então, assim, ela fazia uma manipulação tão grande, tão forte contra ele, e como ela tem o poder, o domínio, o prêmio do sexo, ela manipulava ele com isso. Então, era aquela recusa, era aquela dificuldade dentro de casa. Então, ela tirava ele do seu centro, para ele poder ser agressivo, para ela poder dizer que ele era agressivo. E quem contou isso? Os filhos. Entendeu? Então, quando a gente conseguiu tirar a máscara dela, foi quando começou a haver um processo de transformação na vida dessa irmã. Então, o homem, ele se expõe mais. O homem, ele tem facilidade de chegar no gabinete e dizer assim, pastor, me ajuda, eu traí minha mulher. A mulher, ela vai negar até a morte. Até a morte. Nós tivemos um caso de uma irmã ali de Goiânia, que ela começou a
a seduzir um irmão aqui da nossa região, um irmão casado, muito bem casado e tal. E o irmão, no início, ele mandava as mensagens somente de atendimento. Não, irmã, vai lá, teu marido e tal. Não, mas ele não sei o quê, porque não sei o quê, porque ele só joga videogame e tal, isso, aquilo, aquilo outro. Só que o que acontece? Esse irmão, já muito sábio, ele linkou o WhatsApp dele com o WhatsApp da mulher dele, no celular da mulher. Então a mulher recebia todas as mensagens dela. Só que o que a mulher dele fez, que ele não fez? Printava todas as conversas. Então, quando começou a sair comentário de que ele estava assediando ela, ele tinha os prints. Mas o que ela fez? Não, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz. Eu nunca tive esse comportamento, eu nunca fiz esse tipo de coisa. E o marido acreditou. Só que ela mostrou os prints lá para os pastores, para os líderes dela lá. Entendeu? Então, é complicado? É complicado, mas a gente precisa entender, a gente precisa falar desse potencial. Por quê? Porque para que a gente pare de ser manipulado, para que a gente pare de ser convencido, né? Então, quem se expõe pode ser facilmente transformado. O nosso índice de transformação de homens dentro da igreja, e eu coloco aqui uma ideia para os irmãos fazerem, como nós fizemos aqui, que é o Homem em Foco. É uma reunião mensal, semestral, qualquer coisa, só para tratar com homens, coisas de homens, falar sobre assunto de homens. Vamos parar de simplesmente pegar aqui, ó, citar parágrafo, e o cara está doente, ele precisa conversar, ele precisa falar. Porque nós temos que entender, irmão, que uma pessoa ela só pode receber a palavra de Deus se ela for emocionalmente curada. Olha o que Jesus fez com aquela mulher que ele pega em ato de adultério. Você acha que ele mandou, vai, não peques mais? Não, ninguém te apedrejou? Não, nem eu te condeno. Ou seja, eu tenho a capacidade de te condenar. Não, mas eu não te condeno. Então vamos trazer o primeiro eu não te condeno para a pessoa. Vamos tratar primeiro esse crente, esse irmão, essa irmã. Vamos tratar eles. Vamos entender que existe um potencial ali. E depois vai no PEX+. Depois vamos aplicar a palavra. Mas desde que a pessoa chega na igreja, não corta o cabelo, usa calça e tira a maquiagem. A mulher, com um potencial demoníaco que ela tem, ela faz tudo isso, só que ela não se converteu. E aí é onde nós vamos ter os casos de adultério dentro da igreja. Porque a gente tem que entender, para ter adultério tem que ter dois. Entenderam? Então, vamos tentar tirar essa cultura do feminismo, imposta pelo feminismo desde o século XIX, onde a mulher é o centro, a mulher é a divindade, a mulher é intocável, a mulher ela não tem capacidade de se defender, a mulher ela não tem capacidade de cometer o mal. Não, nós temos que entender que a mulher ela tem muita capacidade. Ela não vai partir para a violência como um homem, mas ela vai cometer essas atrocidades iguais. A Susana von Richthofen, né? Olha o poder de manipulação que aquela mulher tem. Vocês viram o poder de manipulação dela é tão grande que o policial, o agente lá que estava cuidando dela, largou a esposa para que ia ficar com ela. E aí? E aí a igreja está
tá assim, a Deus dará, não tem um comprometimento com vamos tratar a igreja. Não, nós temos que entender que existe esse poder de manipulação, de sedução, e esse espírito é muito forte dentro da igreja. E aí eu quero trazer isso para os dois lados, da igreja em si sendo tratada como mulher e a mulher em si. A igreja sendo tratada como mulher, ela tem esse potencial nela, de sedução, de manipulação, de ai, de ui. Então, vamos olhar, a Eva, ela cai e ela vai e leva para o seu marido. Olha o que a Eva diz: a serpente me seduziu. Olha, Paulo diz que a serpente seduziu. Então, essa semente de sedução, de persuasão, da onde? Da mulher que veio da serpente. E Adão, ela vai lá e dá para Adão, porque agora ela tem essa maldade intrínseca dela. E ela consegue agora conduzir Adão para o pecado, para a maldade. Então, a maldade que está sobre a terra, ela está exatamente porque começou com a mulher, mas poderia ser trancada em Adão. E Adão poderia ter trancado, mas ele preferiu redimir Eva. Então Adão ainda estava com aquela mentalidade de eu posso te redimir, eu quero te salvar. Então o poder de salvação da mulher sempre esteve no homem. Sempre esteve. Então toda vez que o homem ele é agressor contra uma mulher, nós temos que entender que existe algo dentro dele dizendo assim: olha, eu estava no paraíso e por tua causa eu saí de lá. Eu tinha a presença de Deus e por tua causa eu saí de lá. E aí ele se torna agressor. Isso é inconsciente, isso tá no homem. Por isso essa revolta contra o feminino. Então quando o homem ele se rende a Cristo, ele toma a natureza dele de volta. A natureza adâmica antes da queda, que é o próprio Cristo. E aí, quando ele toma essa natureza, ele consegue redimir a Eva, ele consegue trazer ela de volta também a esse estágio. Então, a mulher, por si só, ela não vai conseguir sozinha. E eu falo isso, as pessoas, principalmente os denominacionais, eles não entendem. Os irmãos entendem, porque tem a mensagem para ler. Então, está no homem. Por isso que Deus nunca se apresentou como uma mulher. Então, Deus se apresentou como pai, como filho, mas nunca como mulher. Com exceção da obra do Espírito Santo, que é uma bomba e é representada pelo feminino. E aí está a grande sacada do negócio. Uma família dinâmica, uma família que ela é uma representante de Deus em seus aspectos, que ela potencialmente é Deus, que ela tem o equilíbrio de Deus, vamos dizer assim, o comportamento de Deus, ela traz em si só o próprio Deus. O Pai representando o homem, o Filho e o Espírito Santo representando a mulher. Por causa desse aspecto feminino. É o único momento que traz esse aspecto feminino. Da pomba descendo. Por quê? Porque ela é doce, é amável, é o que vai redimir, é o que vai conduzir a toda a verdade, tarará, tarará. Porque uma mulher, irmãos, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela consegue conduzir um homem em toda a verdade. Você sabia disso? Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela consegue, sem falar nada. Paulo disse, olha, você vai
ganha ele sem falar nada. Foi Paulo que falou, não é eu. Foi Paulo que disse, olha, se a mulher convertida, não é a mulher religiosa, não é a mulher... Não, a mulher convertida, ela ganhará o seu marido. Com o quê? Com o seu comportamento. Porque ela traz em si o seu aspecto feminino do Espírito Santo. Então, você quer conhecer a Trindade Divina? Olha para a família. Vocês entendem do que eu estou falando? Se os denominacionais ouvem isso, tá vendo? Eles são trinitarianos. Então, só para nós concluir, a mulher ela é orgulhosa, vingativa e manipuladora. Esse aspecto da mulher é muito forte. Você sabia que a mulher ela pode estar no seu ápice sexual, nos seus dias assim, mais forte de desejo sexual, mas se você fizer alguma coisa contra ela, ela não te procura por sexo, como uma forma de vingança. Ela não tem... A mulher, na sua grande maioria, é esmagadora. Ela pode fazer alguma coisa contra você. Então, lá numa discussão, ela falou alguma coisa. É muito fácil o homem vir dizer, amor, desculpa, eu falei demais. A mulher, não. Sabe como é a reconciliação que a mulher busca? E alguns irmãos aqui vão se identificar. Se a mulher comete alguma coisa que ela é a culpada dentro de uma briga dentro da casa, e os dois ficam bicudos, o homem, o que ele faz? Ele vai lá, ele compra flor, ele compra caixa de bombom, ele manda mensagem, não sei o que, compra presente, tal, tal. O que a mulher faz? Procura ele para o sexo. Por quê? É a forma de manipulação dela, é o prêmio que ela tem. Então, por isso que quando o homem ele se torna liberto do sexo, a mulher não tem mais poder sobre ele. E quando a mulher não tem mais poder sobre ele, a mulher se torna admiradora do homem. Por que a mulher não gosta de homem banana? Porque o homem banana idolatra a mulher. E a mulher ela não quer ser idolatrada. Ela quer ser liderada. Por que a mulher... por que aquela guria deixou aquele homem tão bom, trabalhador, tinha emprego, era não sei o que, tinha carro, tinha casa, e largou ele pelo Zé Droguinha? Porque o Zé Droguinha rejeitou ela. Ele não idolatrou ela. Ele não idolatrou. Quem merece adoração é o homem, como Paulo escreve, para servir ao marido como ao Senhor. Como que servimos ao Senhor? Em adoração. Só que nós invertemos os papéis. Nós estamos adorando a mulher. É a cultura da deusa lá da Grécia. Como é que é o nome dela, gente? Fugiu agora. Diana. É a cultura de Diana. Então, quando o homem ele consegue trazer dentro de si essa força, esse poder de não ser submisso, a ela, de não ser submisso à manipulação, de não ser escravo do sexo, é quando ela começa a idolatrar ele e a adorar ele, porque ele deixou de idolatrar. A mulher não quer ser idolatrada, a mulher quer ser liderada. E quando a mulher é liderada por um homem que não a ama, ela se torna um demônio. Isso é uma coisa que tem que ficar guardada na mente de vocês. Quando o homem ama sua mulher, que ele ama como Cristo amou a igreja, é fácil liberar ela. É fácil. É muito fácil. Quando o homem ama a mulher como Cristo amou a igreja, é muito fácil levá-la para a cama. Porque a mulher vai para a cama com quem ela admira.
não é com quem ela deve favor. Ela só vai para a cama com quem se ela deve favor por causa da manipulação ou para a conquista de algo. E aí você não pode ir para a cama com sua esposa para ela conquistar algo. É terrível, eu fico desconcertado, me dá vontade de dar uma marretada na cabeça de uns homens, pessoas que eu conheço, de que, se tiver hoje eu te dou isso. Se tiver hoje eu te levo para jantar no seu. Então começa a haver uma troca entre eu te dou uma coisa e me dá sexo. Isso se chama prostituição. Não tem outro nome. É prostituição. Prostituição é sexo por dinheiro ou por alguma coisa. Tá entendendo? Então, já venceu a minha hora, não quero mais me estender. Então, a cultura verá o homem covarde agredindo a mulher, verá a foto do homem agredindo a mulher, mas ninguém verá os meses de tortura emocional, relacional e psicológico que essa mulher exerceu para enlouquecer o comportamento desse homem. Então, vai sair na mídia, o homem agrediu a mulher, mas você não vai ver os anos de tortura psicológica, emocional, entendeu? Que essa mulher exerceu sobre ele. Então, qual é a nossa função? Fazer com que esse homem disfuncional passe a ser funcional. Funcional no quê? Em Cristo, não na igreja. Porque o homem pode ser funcional na igreja, ele pode pregar bem, ele pode ser um bom pastor, ele pode ser um bom obreiro, ele pode ser um bom qualquer coisa. Se ele for um péssimo pai, um péssimo marido, ele vai ser um Davi da vida, gente. Olha Davi, é o rei mais comentado até hoje em Israel, mas olha a família dele. Uma desgraça. O filho que queria ter relação com a irmã, que tentou matar Davi, que tentou tomar o reino, que matou o irmão. Tá entendendo? Davi, ele era operacional, porém ele era disfuncional no ministério dele. Era um homem segundo o coração de Deus, mas era disfuncional como patriarca. Eu sei que choca, mas é a realidade. Então, Acabe, ele não era nem funcional e nem operacional. Ele era totalmente disfuncional em tudo, manipulado, liderado por mulher, disfuncional como pai, disfuncional no governo, disfuncional em tudo. Por isso que acaba do jeito que acaba. Então a igreja, para ser igreja de verdade, ela tem que ter homens funcionais e mulheres funcionais operando dentro da igreja. A igreja só é igreja, só existirá avivamento genuíno quando a família ela for tocada primeiro. E a família só é tocada quando o homem se torna primeiro funcional. E por alguma ocasião muito um advento catastrófico muito grande, quando a mulher se converte, ela, cheia do Espírito Santo, consegue converter aquele homem. Então existirá ali uma família funcional no reino. Se a igreja estiver cheia de pessoas com famílias disfuncionais, aquela igreja ali, ela está fadada ao fracasso, ela é um fracasso em si só. Mas se aquela igreja tiver 10 pessoas, mas tiver famílias funcionais, famílias de verdade, ela consegue tocar a cidade, tocar uma nação. Amém? Eu encerro a minha fala com essa frase aqui, ó. Quando você convence o homem que ele está errado, ele muda. A mulher quer ser Deus desde o jardim. Eva não pecou por omissão, mas por orgulho. O poder seduz mais a mulher do que o homem. Por que eu quero citar com essa frase? Por que o poder seduz mais? Porque a mulher ela casa mais por dinheiro do que o homem.
Por quê? Porque ela quer poder. Então ela casa mais por dinheiro do que o homem. Então ela se submete a dar sexo a um homem que tem 3 vezes mais que a idade dela, a menina com 22 casa com um homem de 70 e poucos anos. Ela se submete para poder, daqui lá na frente, quando esse homem morrer, herdar a fortuna dela ou se beneficiar por um momento do dinheiro dele. Então a mulher, desde do Éden, ela tenta ser Deus, ela tenta dominar, ela tenta liderar. Então, vamos olhar com mais atenção como pastores, como os líderes, obreiros, vamos olhar com mais atenção. Não quero que essa minha fala coloque mais pressão para cima da mulher. E quanto mais pressão colocar para cima dela, mais manipulação ela vai ter, mais poder de manipulação ela vai exercer, mais que a gente possa transformar por uma mentalidade nova, que a gente possa obter aquilo que Paulo disse, uma metanoia, uma transformação de mente. Amém? Espero que tenha abençoado vocês. Não sei se era o que vocês esperavam, mas era isso que eu tinha para passar dentro desse assunto.